Olá, pessoal! Nossa aula de hoje é de física e o assunto que a gente vai estudar é relacionado à associação de resistores e potência elétrica. Esse assunto, como a maioria dos assuntos relacionados à eletricidade, é bastante cobrado no Enem. A área da física que a gente vai estudar no Enem relaciona muito questões de potência, resistores também. Potência a gente associa a vários conteúdos. Vamos introduzir agora com uma pergunta bem básica, uma pergunta cotidiana. O que acontece quando ligamos várias lâmpadas em série ou em paralelo? E como isso afeta o consumo de energia? Primeiro, pessoal, a gente tem que saber um pouco sobre resistores. Resistores é basicamente um elemento que vai causar uma certa resistência, o nome já diz um pouco, e vai causar uma certa resistência na corrente elétrica, na tensão que passar por ele. A gente está utilizando, por exemplo, no nosso slide, um exemplo de resistor em série e em paralelo. Temos que ter noção agora do que é um resistor em série. Um resistor em série é quando, por exemplo, 3 lâmpadas estão ligadas em sequência. Elas não estão paralelas umas às outras. Ou seja, a corrente que passa entre elas é igual, porém a tensão varia. Tem essa perda de tensão justamente porque cada uma tem uma resistência. Já o circuito em paralelo, não. O circuito em paralelo, as correntes são diferentes, porém a tensão que passa entre elas é a mesma. Agora, vamos ver um pouco sobre circuitos em série e em paralelo. Um exemplo bem claro e como vai aparecer nas nossas provas é justamente esse esquema. A gente tem aquele exemplo que a gente mostrou das lâmpadas sendo ligadas, porém essas lâmpadas elas podem ser outros aparelhos domésticos, como o ferro de passar, o aquecedor. A resistência ela tem uma característica bem legal também que está relacionada ao efeito Joule. Ela causa aquele aquecimento, ela transforma energia elétrica em energia térmica, né? Em calor. Já agora a gente vai relacionar um pouco circuito em série e em paralelo. Vamos entender como funciona o circuito em série. O circuito em série, a gente vê que tem uma fonte de tensão. Pode ser ela uma tomada, pode ser ela uma bateria, varia, perfeito? Galera, toda vez que a corrente passar, toda vez que a tensão passar sobre um resistor, ela tem essa perdazinha. Percebam que aqui a gente tem um exemplo que é similar ao outro, e a gente vê que a tensão ela é dividida entre os resistores. Já o circuito em paralelo, não. O circuito em paralelo, o que vai acontecer? Vai acontecer que a corrente vai se dividir, ou seja, a corrente vai mudar de um elemento para o outro, porém a tensão vai ser constante. Vocês querem um exemplo bem prático de como funciona um circuito em paralelo? O circuito em paralelo está relacionado às instalações elétricas da nossa casa. E o circuito em série, a gente vai utilizar pequenas luzezinhas de LED. Se você ligar a LED em série e um desses LEDs queimar, você perde a corrente que vai passar, você perde a tensão que vai passar nas outras lâmpadas. E nossa casa, será que quando queima a lâmpada, por exemplo, da sala, a do quarto não vai acender? Não, a gente sabe que não. Então, a gente já tem em mente que a instalação doméstica ela já faz parte de um circuito em paralelo. Agora, a gente tem que ver como ela vai se dividir. Percebam que aqui a gente tem 3 resistências diferentes. Essas resistências, elas podem variar ou não, depende do que diz o enunciado da questão. Mas uma coisa que a gente sabe que vai acontecer em um circuito em série é justamente essa divisão, essa DDP que vai ser diferente, essa voltagem, essa tensão. Procurem sempre ver algo relacionado a isso. Cai bastante. E aqui a gente já vai repescar algumas coisas que a gente tem que ter no sangue. Qual seria ela? O U vai representar a tensão. Então, a tensão, quando a gente vai relacionar um circuito em série, ela vai variar. A corrente vai variar? Não. Ela vai ser uma corrente só, perfeito? A corrente vai ser constante. E a resistência? O REC, pessoal, como a gente costuma apelidar, REC é justamente a resistência equivalente de um circuito. Como a gente calcula ela?
No circuito em série, a gente apenas vai somar qual seria o valor de cada resistor. Seria a soma de R1 mais R2 mais R3. Depende de quantos resistores tiver nesse circuito, mas não vai fugir dessa fórmula. Vamos lembrar agora. Circuito em série soma as resistências. Corrente, constante, DDP, tensão, voltagem, vai ser o quê? Vai ser variável de um resistor para o outro. Então, bora lá. Agora, o circuito em paralelo. Qual é uma característica do circuito em paralelo? Percebam que todas as três resistências estão paralelas umas às outras. Agora, a gente vai ter uma corrente diferente para cada um. Porém, a tensão é constante. Olha que coisa legal. Já fica bastante claro para a gente a diferença entre elas. Por que essa tensão é constante? Porque perceba que por mais que tenham 3 entradas e 3 saídas, a mesma tensão que entra, por exemplo, que passa pelo resistor 1, é a mesma que vai passar pelo resistor 2 e é a mesma que vai passar pelo resistor 3. Por isso que ela é constante. A corrente, agora, como é que a gente vai saber qual é a corrente total? Basta somar a corrente que passa no resistor 1, resistor 2 e resistor 3. Agora aqui, para a gente calcular a resistência equivalente, o REC, vai ser um pouco diferente. Aqui a gente vai aplicar essa formulazinha, que é 1 sobre a resistência equivalente igual a 1 sobre o valor da resistência 1 mais 1 sobre o valor da resistência 2, depende de quantos resistores tiverem na questão e como a questão pedir. Vou ensinar um macete para vocês, pessoal. O Enem, ele cobra bastante questões envolvendo 2 resistores. E como que a gente calcula 2 resistores? Essa é muito fácil. Aqui a gente vai entrar numa questão matemática. Seria o produto pela soma. Seria a resistência de 1 vezes a resistência do 2, dividido pela resistência do 1 mais a resistência do 2. Show! Mas, professor, e se as resistências forem iguais? Se a resistência for igual, a gente tem que agradecer por eles terem feito essa gracinha pra gente. Por quê? Porque aí a gente basta repetir a resistência e quantos resistores tem na questão. Vamos supor que nessa questão os 3 resistores têm uma resistência igual. O que vai acontecer? Iremos repetir o valor de um desses 3, que é igual, né? Se for 10, a gente vai pegar esse 10 e colocar lá na nossa questão. Então, vai ser 10 dividido pelo número de resistor. Se for 3, vai ser 10 dividido para 3. Isso apenas quando as resistências deles forem iguais. Perfeito, pessoal? Então, quando for 2, o que a gente faz? Produto pela soma. Quando forem mais de 1, porém, tiverem a mesma resistência, vai ser o valor da resistência dividido pela quantidade de resistores que tiver nesse circuito. Agora a gente vai ver associação mista. A associação mista ainda vai fazer parte desse processo. Qual seria ele? Seria mais de 2 casos. Quais eles? Seria justamente a gente pegar questões de circuito em série e em paralelo e encaixar em um único circuito. Pegar esse circuito que está em paralelo, vamos começar sempre por ele, tá? Percebam que nessa questão aqui, a gente vê que do ponto A ao B, os resistores estão em paralelo e o resistor 3 em série. Então, primeiro a gente usa aquele macete, produto pela soma, e depois a gente só soma, porque percebam que quando descobrimos a resistência de 1 e 2, a gente já vai analisar que o circuito já vai estar em série. E a gente sabe que a soma da resistência total, da resistência equivalente em série, basta a gente somar, né, um pelo outro. Agora, vamos responder aquela questão referente, por exemplo, a como é o funcionamento de uma lâmpada e o que isso afeta na nossa energia, na nossa conta de luz, né? O que acontece quando ligamos várias lâmpadas em série ou em paralelo? E como isso afeta o consumo de energia? Em série, a gente viu que a tensão se divide, mas a lâmpada, ela vai acontecer o que com ela? Como a tensão vai dividir, mais lâmpadas, brilho menor. E para que aconteça, não tenha essa perda de brilho, vai exigir mais energia, vai demandar mais tensão. Então tem um consumo maior. Já em paralelo, como é o circuito das nossas casas, não. A gente vai ver que o brilho é igual, né? E também a tensão que passa por eles também é igual. Tá. O que acontece quando para a lâmpada brilhar mais? Pessoal, a gente vê que potência seria energia pela variação do tempo. Isso vale tanto para questões elétricas, para a eletrodinâmica, como para questões da termodinâmica também, termodinâmica e eletrodinâmica, perfeito? Todas vão se relacionar, sempre a energia pelo tempo. Show?
vamos lá agora para entender algumas fórmulas que a gente pode utilizar envolvendo potência. Potência ela pode vir dessa forma, que é justamente a voltagem pela corrente, ou então ela pode se apresentar como para a gente? Temos aqui, ó, se nós formos substituindo algumas unidades, isso aqui, pessoal, é bastante importante a gente lembrar, tá? Essas fórmulas aqui a gente está utilizando para provar, para mostrar o que acontece e qual é o funcionamento delas. Só que essas duas fórmulas que a gente está mostrando para vocês aqui, ó, relacionando as expressões, podemos obter que a potência é a ddP ao quadrado dividido pela resistência, ou P é igual a R vezes I, ou ainda a potência ainda vai seguir o mesmo princípio de energia pelo tempo. Prosseguindo, a gente vê que, afinal, por que algumas lâmpadas brilham mais que as outras, mesmo ligadas na mesma tomada? Aí que está a característica principal. Dependendo, ó, as lâmpadas nada mais são do que um instrumento que transforma a energia elétrica em energia luminosa. Logo, as lâmpadas de 60 volts têm uma luminosidade inferior a uma lâmpada de 100 volts. Então, a gente já vê que a quantidade de energia dividido pelo tempo é a potência. Então, a gente vê que quanto mais tensão, quanto mais energia essa lâmpada puxar, essa lâmpada exigir, significa que maior vai ser esse brilho dela. Show? Pessoal, a aula de hoje foi essa. Fiquem bastante atentos em relação a isso. Potência e circuitos elétricos caem bastante no Enem. E é de fundamental importância que vocês tenham no sangue essas formulazinhas básicas, justamente para a gente conseguir resolver tanto as teóricas quanto as questões que envolvem cálculo. E eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Boa aula. Boa prova também.